boa tarde a todos e a todas que estão me escutando e vendo essa videoaula. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prevenindo engasgos, desidratação e disfagia. Meu nome é Márcia Cristina Moura Rezende, eu sou fonoaudióloga e enfermeira formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Atualmente atuo em home care, atendimentos em consultório, faço algumas aulas, né? Não somente aqui, e também dou assessoria. Como enfermeira, eu não tenho atuado, mas eu estou trabalhando no Hospital de Urgências de Goiânia, no Hugo, como técnica em enfermagem há 18 anos. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre esses temas que são muito importantes, não somente na fase que a gente antigamente pegava muito só a faixa etária de idosos. Hoje a gente tem observado que pessoas ainda jovens podem apresentar alguns desses problemas e as pessoas devem estar bem orientadas para saber como agir, né, e como fazer os devidos cuidados para que a gente possa salvar vidas, inclusive. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho das modificações que acontecem desde o nosso nascimento, na realidade. Então, nós temos algumas modificações estruturais, então, desde o bebê que tem uma cabeça muito grande, o corpinho vai se desenvolvendo e, ao mesmo tempo que esse desenvolvimento motor acontece, vem movimento de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de linguagem, né? Então, sociabilidade, e todas essas modificações, elas vão ser somadas para ajudar a que o ser humano se componha. Nós temos também as modificações funcionais, né, que vão desde o amadurecimento dos nossos órgãos, desde o sistema nervoso central, trato gastrointestinal, a parte cognitiva, geniturinária, e nós temos as modificações psicológicas, que também vão ser decorrentes de todas essa somatória de como foi vivenciado essas vivências de modificações estruturais e funcionais. De antemão, eu gostaria que as perguntas fossem feitas ao final da exposição, porque aí a gente vai ter um tempo maior e, às vezes, o que não estiver bem esclarecido ou que ficou, às vezes, né, como uma parte de sugestão, de dúvidas que eu gostaria muito que vocês colocassem, para a gente fazer um bate-papo bem interativo mesmo, que a gente pudesse discorrer sobre esses temas e também saber um pouco da experiência de cada um de vocês, tá? Particularmente, como eu falei para vocês, a gente já tem uma disfagia, né, principalmente que é a dificuldade de deglutição, acompanhada de várias alterações, principalmente nos idosos. Então, por isso que eu coloquei que, basicamente, essas são as queixas que mais acontecem na população idosa. Então, eles se queixam muito de disacusia, que é a dificuldade para ouvir. E isso tem uma alteração, né, na discriminação auditiva. Então, muitas vezes brinca, eu não sei quem é da época da Praça da Alegria, né, da velha da Praça da Alegria, que ela escutava uma palavra e falava outra, ela entendia uma outra palavra. Então, isso acontece, né? Olha, isso, a meia é para pôr no pé. Ah, essa meia tá com chulé? É mais ou menos assim. Então, as pessoas começam a ter essas dificuldades. Hoje, pelo uso de headphones, muitas pessoas ouvirem sons muito altos, a gente está observando essas alterações de discriminação auditiva, até mesmo em crianças escolares, né? Que às vezes não tiveram nenhum tipo de queixa de otite, não tiveram nenhum tipo de problema de inflamação de ouvido quando pequenas, mas foram para a escola e elas não conseguem
fazer essa discriminação sonora. Além disso, a gente tem também pessoas que têm problemas de processamento auditivo central, que é uma coisa que hoje a gente tem trabalhado muito, principalmente em escolares, e a gente também observa que isso pode ser em decorrência do ruído que acontece na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa casa, tá? O zumbido é algo também ligado à parte auditiva, que muitas pessoas se queixam, e principalmente esses zumbidos, eles têm características diferenciadas. Dependendo da característica, a gente pode pensar em uma perda auditiva que ocorreu por trabalho ou porque não usou protetor, o uso de EPI não foi feito, equipamento de proteção individual não foi utilizado, porque às vezes as pessoas acham, sou novo, não, isso vai passar, esse barulho não vai me incomodar. E aí a gente tem percebido também que isso tem sido uma coisa frequente na população mais jovem. E alguns relatam que é um barulho de grilo, tem uns que falam que é um zumbido fino, constante, uns falam que é um som mais grave. Então, dependendo da faixa que a pessoa tem a perda, né, ou esse zumbido apresenta, a gente pode pensar em algumas alterações auditivas. As vertigens, né, elas são muito frequentes também no idoso, e a gente tem percebido que um dos grandes problemas, se a gente pegar aqui, né, a parte auditiva, nós vamos perceber que essa região aqui, ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno, é essa parte de ouvido interno da cóclea que é importante pelo nosso equilíbrio. Então, a gente tem muitas pessoas com queixas de cair, né? Porque elas faltam equilíbrio, elas têm uma tontura, que às vezes é uma coisa passageira, às vezes pode ser uma coisa frequente. E principalmente o idoso, a gente tem um grande problema, porque a maioria deles, quando tem algum problema para a deglutição, eles perdem a primeira capacidade, que é de hidratação. Eles param de se hidratar, especialmente com água. E aqui, nessa região, nós temos os canalículos, que eles precisam ser preenchidos, não só dos cristais, que tem que estar bem adequados, bem posicionados para o nosso equilíbrio, mas também a gente precisa ter a hidratação celular. E muitos idosos param de tomar água. A água é uma das coisas que mais acontece da pessoa engasgar, porque a água ela não te dá uma pista nem sensorial, nem visual, e não tem cheiro, né? A gente sabe que é inodoro, então essa é uma grande dificuldade. E aí eles, como engasgam muito frequentemente com a água, é normalmente a água que eles deixam de tomar. Em consequência disso, vem os chás, os sucos, os alimentos caudalosos, né? Muitos vão deixando de ter isso e podem ocasionar em tonturas, em vertigens, quedas, né? Que é muito comum, principalmente em idosos, tá? A disfonia é vamos dizer, o envelhecimento da voz, né? Que ele acontece, por exemplo, quando a gente está saindo da fase de puberdade, iniciando para a adolescência, a gente sai da fase de criança, indo para a puberdade e adolescência, a gente já tem uma transição vocal. Então, até mais ou menos uns 6 anos, às vezes até uns 7, 8 anos, se você tem uma criança atendendo ao telefone, muitas vezes você não sabe se é menino ou menina, porque as vozes são muito próximas, são muito parecidas. Se você tiver uma pessoa que tem menino e menina em casa, você não vai conseguir identificar de pronto quem é a pessoa que está falando ao telefone. Mas, à medida que ela vai amadurecendo, vai crescendo as estruturas orgânicas, a gente tem uma diferenciação. E, normalmente, nessa fase de puberdade para adolescência, que a gente tem a transição da voz
mais fina para mais grossa, né? Do agudo para o grave. E é nessa fase também que a gente percebe que a grande transição, que a voz masculina, ela passa a ser um pouco mais grave e a feminina, ela tende a ser mais aguda. E, como a gente diz, algumas pessoas, elas não têm essa fase e às vezes é uma característica da genética, né? Às vezes a corda vocal, a prega vocal dela é mais espessa e aí acaba que ela tem, por exemplo, mulheres com vozes mais graves, né? Por exemplo, algumas cantoras que a gente tem, a Ana Carolina, a Zélia Duncan e algumas pessoas que trabalham principalmente com voz mais para músicas gospels, elas tendem a ter um pescoço mais alargado, às vezes não muito longo, e elas tendem a ter essa voz mais grave. Então, às vezes, até uma questão física, ela pode também interferir nessa qualidade de voz. E quando nós vamos envelhecendo, há um envelhecimento interno também. E aí vem a questão da disfonia, da disfagia, que não é a voz rouca, é às vezes uma voz que fica trêmula, né? E a gente também pode acompanhar ou não de uma dor cervical e lombar. E isso também tem uma dificuldade respiratória, porque se você não tem um bom posicionamento de postura corporal, você provavelmente vai ter também essa dificuldade até mesmo para respirar e passar isso, né? Passar a sua voz, o trajeto do ar saindo pelas pregas vocais vai ser diferenciado. A boca às vezes já não abre muito, ou abre demais, né? Tem gente que fala muito assim com a boca, e às vezes isso é até um desfocante, porque às vezes a pessoa fica tão encantada com o que ela vai fazendo de malabarismo com a boca, com os olhos, né, com a cabeça, que esquece do que está sendo passado por mensagem. A dificuldade de locomoção e de movimentação, ela também é muito frequente, e hoje a gente também tem visto que não só idosos, mas a gente tem uma população de pessoas jovens ainda que já estão com diagnóstico de artroses e artrites, e isso também repercute nessa dificuldade. A dificuldade visual, né, que é uma coisa que acontece, por exemplo, não é só privilégio, né, de pessoas mais velhas. A gente sabe que na faixa dos 40 anos a gente já tem uma presbiopia, que é um envelhecimento visual, mas nós temos também, por exemplo, eu uso óculos desde os 5 anos de idade, e é uma coisa que teve um tempo que regularizou, depois a idade foi chegando e as coisas foram ficando difíceis para longe, para perto, né? E isso também repercute em como a pessoa vai descobrindo, até a questão de focalização de cores. Nós temos por exemplo, um pintor muito famoso que é o Monet, e ele teve um glaucoma. E depois que ele fez uma correção, quando ele foi ver alguns quadros dele, ele começou a perceber que os quadros eram muito escuros, mas era assim que ele percebia a natureza quando ele pintava. E isso a gente repercute também nas roupas, né? Às vezes, se você, até dependendo do local, se você está num local muito iluminado, você chega num local mais escuro, a gente tem que ter um tempo de acomodação. E isso também faz com que você, às vezes, veja coisas distorcidas, né? Cores diferenciadas. A falta de atenção e a paciência e a falta de atenção dos outros e a paciência dos outros também é uma queixa muito frequente. Que no mundo de hoje, por mais que ele esteja globalizado, as pessoas hoje se comunicam, às vezes a gente fica muito triste, né? Às vezes você está num restaurante e na nossa sociedade, o que acontece hoje, principalmente numa família, que você tem uma família que às vezes não se reúne muito por causa dos horários difíceis, trabalho, estudo,
todo mundo tem uma vida muito corrida, e mesmo às vezes, em algumas ocasiões em que você tem como reunir essa família, as pessoas não têm um diálogo, não têm essa atenção, não têm essa paciência. E principalmente estão no WhatsApp, né? Então, estão usando um tablet, estão vendo uma televisão. Quer dizer, esses distratores do diálogo também fazem com que a comunicação não seja bem efetiva. E isso é algo que repercute também na nossa saúde psicológica. Então, só para a gente falar um pouquinho como a gente fala do fator de prevenção de engasgos, né, a desidratação e a disfagia, a gente tem algumas modificações anatomofisiológicas que elas são muito importantes, especialmente de boca e faringe. Nós podemos falar a respeito da xerostomia, que é a boca seca. Então, nós temos, inclusive, alguns medicamentos e alguns, inclusive, anticonvulsivantes. Então, pessoas mais jovens também, que também podem ter essa xerostomia. Isso faz com que ela tenha que se hidratar mais vezes por dia, né? E daí a gente tem as soluções criativas, né? Então, vão desde as squeeze, assim, cheio de coisas que você pode comprar, que são motivadores, sem fazer propaganda, gente, mas é só para dizer, por exemplo, principalmente para a população idosa, a gente precisa de algo que seja fácil de carregar. Então, coisas menores, mas que ela tenha um fator de hidratação, porque se você tiver um squeeze desse, você vai lembrar de tomar água, ou tomar um suco, se hidratar, né, no dia a dia. Como eu falei, a desidratação, ela é um fator importante, porque as nossas células precisam estar nutridas e hidratadas. E nós temos aí o outro extremo, que é a cialorreia, porque também alguns alimentos ou alguns medicamentos, eles podem produzir uma maior saliva. E aí a gente faz uma pausa também para dizer que algumas pessoas, elas também têm uma cialoestase, que é a parada da saliva na boca. Ela fica acumulando saliva e não deglute, e até um ponto que começa a escorrer essa saliva, e é uma situação desagradável, né? E a gente vê principalmente nos idosos, por isso que eles se afastam do convívio, principalmente alimentar com os familiares, passam a não querer mais ir a um restaurante, passam a não querer comer na casa de alguém que fica criticando a forma deles comerem, que às vezes é igual criança pequena, né, que come fazendo barulho, porque a mordedura dela é muito, quando pequena, é muito amassamento, ela amassa muito o alimento, então ela prensa o alimento, principalmente no palato. À medida que ela vai ficando maior, vão ter os dentinhos, então ela começa a fazer a pressão dos molares, né, os incisivos para rasgar o alimento e tal. Então, os caninos que rasgam, então, e o incisivo que ajuda também a manter. A gente tem o fechamento labial, que isso faz uma pressurização, e aí você consegue deglutir e mais efetivamente. Então, essa alteração mastigatória. Quando você tem uma ausência de dente, qual é a tendência? A pessoa mastigar, às vezes, só de um lado, né? E às vezes ela tem uma dificuldade até simétrica mesmo, de bochecha, alteração de mandíbula, né? Alguns pacientes que têm prognatismo ou retrognatismo. Então, a gente tem umas dificuldades mastigatórias, o uso de próteses dentárias, né? Que também, hoje, com a reabilitação oral, a gente tem muitos, e até a questão financeira, hoje muitas pessoas estão colocando um implante dentário que fica mais ajustado, é mais ergonômico, melhor para a gente mastigar, para uma série de coisas esteticamente, mas a gente ainda tem pessoas que não têm condição por N motivos, por exemplo, tem distúrbio de coagulação, estão em processo ainda de tratamento de um câncer de boca e pescoço,
e às vezes não foram liberados para o médico, às vezes tem uma perda óssea significativa e os implantes não são tão efetivos nesse momento. E tem que recorrer ao uso de próteses dentárias. Então, quanto a esse problema, a gente vai ter desde próteses soltas, próteses grandes, dificuldade em mastigar, dificuldade para falar. Eu não sei se vocês já perceberam, e não só assim, eu já peguei paciente novo mesmo, e não tinha com uma boa adaptação, às vezes uma gengiva muito fina, então assim, não era muito adequado, e às vezes pelo custo, então a pessoa às vezes fala, não, eu não vou comprar agora, mas eu estou juntando dinheiro para comprar uma prótese, porque a maioria acha assim, não, eu vou ficar com ela o resto da minha vida na minha boca. Não é bem assim, a gente vai tendo as perdas, então a gente vai ter que fazer esses ajustes, né? Então o odontólogo, ele vai ajudar muito nessa hora, e a gente tem algumas pessoas que inclusive têm uma dor de cabeça e não usam prótese, não tem nada, e elas referem uma cefaleia intensa ou enxaqueca já, e isso tem a ver com a articulação temporomandibular. Então, às vezes, alguma coisa que não está bem nivelada na boca delas, às vezes ela já não tem, ela tem uma dor nas costas, ela já tem um problema cervical, e isso vai refletir com uma cefaleia ou uma enxaqueca. O menor espaço também para língua e bochecha, tem pessoas que às vezes apresentam mordedura de língua, mordedura de bochecha, quem às vezes, dependendo da alimentação, né, ela pode ter ferimentos, como algumas ulcerações, as estomatites, não só relacionadas ao consumo de alimentos muito ácidos. Ela pode apresentar dores, né, como eu falei, principalmente nessa região de articulação temporomandibular. A presença de náuseas, eu tenho alguns pacientes com fissura lábio-palatina, que já fizeram tratamento cirúrgico, e alguns e crianças, né, que já estão na fase assim, que estão aguardando a finalização do crescimento craniofacial para fazer mais uma intervenção cirúrgica, e tenta-se colocar uma prótese de palato com um bulbo, um extensor, né? É como se fosse um extensor que terminou a úvula, e aqui eu preciso de uma extensão de acrílico para tentar fechar naquele não fica falando com uma hipernalinane. Então, às vezes é colocada uma prótese com esse bulbo extensor, e isso causa muita náusea, causa aumento de salivação, causa alteração do paladar, causa uma alteração fonêmica mesmo, então a fala às vezes fica também alterada. Então, para vocês observarem que isso não é um privilégio somente de idosos, né? A gente sempre tá vendo que hoje, com a grande repercussão da expectativa, aumento da expectativa de vida, a gente tem preocupado com a qualidade de vida de todos nós. E isso também é um privilégio dos tempos modernos, né? Então, se a gente for pensar que 1600, né, 1500, 1600, que nós fomos descobertos, nós tínhamos uma sobrevida muito pequena, pessoas morriam jovens ou crianças, ou no máximo com 35 anos. Depois da descoberta dos antibióticos, né, que nós tivemos a época da tuberculose, que morriam-se muito jovens. Então, muitos poetas, né, que nós temos morreram de tuberculose. Então, hoje a gente já tem uma expectativa de vida melhor, uma qualidade de saúde melhor, uma qualidade de moradia melhor. Então, a questão do saneamento básico, ela proporcionou muitas coisas boas para todos nós. Infelizmente, a gente vê que o Brasil é um país continental, a gente não tem um saneamento básico para todas as pessoas, a gente não tem uma qualidade de vida tão boa, até mesmo dentro da faixa socioeconômica, né? Mas a gente tem percebido que as pessoas hoje, até mesmo pela tecnologia, elas estão mais conscientes. Isso não quer dizer que você mora numa área ribeirinha, numa área que seja isolada, né, como a gente tem. Eu tenho amigos que moram em algumas regiões, aqui mesmo do nosso estado, do Tocantins, no Pará, no Amazonas,
porque às vezes são regiões que você só chega de barco, né? E essas pessoas, elas têm os cuidados básicos. E hoje em dia, mesmo em algumas regiões onde você ainda não tem energia elétrica, você tem algumas soluções para energia solar, com baixo custo e tudo. Então, isso tem melhorado significativamente a nossa qualidade de vida, né? Como a gente falou um pouquinho sobre a questão dos envelhecimentos, né? Só para a gente falar assim que a laringe, ela também tem algumas alterações anatomofisiológicas e ela vai estar dando tanta essa dificuldade para a pessoa, às vezes, diminuir a gente chama de tempo máximo de fonação, né? Então ela começa a se cansar mais, ela faz frases curtas, ela tem uma fala mais lentificada, ela faz mais pausas. Como eu falei para vocês, algumas pessoas, eu peguei uma garota com 16 anos, ela descobriu um CA de laringe. Eu peguei uma outra também nessa mesma faixa etária, que ela teve um problema também de esôfago, e então essas cartilagens foram calcificadas pela radioterapia. E alguns músculos também começaram a atrofiar, e isso repercutiu também na deglutição. Hoje, mesmo com várias dilatações de esôfago, essa garota ainda permanece com a dieta exclusivamente por gastrostomia. Ela, às vezes, mesmo hoje ela está com 20 e poucos anos, ela sai com os amigos, com o namorado, com alguma coisa, e as pessoas que não conhecem, né, acham estranho porque ela não coloca nada na boca. E às vezes, quando ela tá com um pouco de vontade, ela coloca, vai no banheiro só para umedecer a boca um pouco, mas não é uma coisa fisiológica, então ela não é para todo mundo que a pessoa vai se abrir e vai dizer, eu não posso comer, né? Eu uso uma sonda para minha alimentação, e assim, isso é uma coisa que socialmente isso é muito estigmatizante. Aqui é uma resolução, né, que tem do meu Conselho de Fonoaudiologia, que saiu no dia 21 de janeiro de 2015, falando sobre as atribuições e competências relativas ao profissional fonoaudiólogo especialista em gerontologia, né, que é uma outra especialização que tem se formado porque a nossa população está longeva e aí a gente, além da disfagia, que pode acontecer desde bebê, né, até a fase adulta, senilidade, e a gente agora, recentemente, para a gente é uma coisa recente, uma conquista recente da fonoaudiologia, foi essa resolução abrindo uma especialização em gerontologia. Qual é o grande problema que a gente vê a nível de quadro clínico que vai ter repercussão fonoaudiológica? A dispneia, que é a dificuldade respiratória. Então, vejam vocês que a gente tem algumas pessoas, né? Eu sou asmática, então há momentos que eu estou dispneica, quando eu estou em crise, e isso repercute na minha fala, na minha deglutição, até no que eu vou comer, porque se eu estou mais cansada, eu não vou conseguir um alimento que eu mastigue por muitas vezes, então eu vou optar por um alimento mais caudaloso, um pastoso, alguma coisa que seja mais fácil, que eu não tenha que fazer tanta força, porque ou eu respiro e como e respiro, e eu tenho que optar por uma coisa que seja rápida para não me cansar tanto, porque eu estou perdendo energia. A disartria, que é a dificuldade articulatória, que eu posso ter, por exemplo, eu recentemente peguei uma paciente vítima de AVC com trismo. Já peguei paciente com pós-TCE, que também deu trismo, que fecha o boco, não abre o boco. Então, é difícil para a pessoa, você ouvir a pessoa falando. Se você não tiver essa articulação toda em equilíbrio, você pode ter uma disartria ocasionada pós-AVC, né? Que a pessoa fala assim, porque a língua está pesada por causa da medicação, ou porque ela não consegue abrir, ela não consegue
movimentar lábio, ela às vezes pode ter uma paralisia facial, pacientes com paralisia facial também, elas podem apresentar essa disartria. A disfagia, como eu estou falando, né, há um tempo, então essa dificuldade de deglutição, e isso repercute inclusive na ingesta de algumas medicações que a pessoa tem que usar. E uma coisa que a gente observa, né, algumas medicações, o que a gente faz? Elas podem ser trituradas, outras não. Então, muitas vezes, pelo gosto, que não é muito bom, às vezes a gente disfarça em algumas comidas. Alguns medicamentos, eles não podem também ter uma interação com o alimento. Então, é muito importante que a pessoa consulte o médico para saber, porque alguns chegam para a gente e falam, nossa, eu estou com uma dor, toda vez que eu tomo essa medicação, eu sinto uma dor no estômago muito grande. E aí você pergunta, você está tomando ele sozinho, com água? Com que você toma o seu remédio? Né? Então, é interessante também que a pessoa ela saiba quais são esses alimentos que facilitam, né? Às vezes até para que esse gosto não fique muito na boca e que não tenha interação, porque senão você toma a medicação, come algo que vai anular ou vai dificultar, né, o metabolismo desses químicos que foram colocados. E isso vai também ser ruim para o seu tratamento. Então é interessante que a gente tenha esse cuidado. A presbifonia, como eu falei para vocês, já é essa alteração vocal, né? Eu já estou na fase dessa segunda presbifonia, que já seria da fase da menopausa. Hoje vocês podem ver, minha voz não está tão limpa, eu não estou gripada, não tenho nada, mas dependendo da fase de como eu estou, a minha saliva fica um pouco mais pesada e eu vou falando um pouquinho mais rouco. Minha voz tem ficado alguns tons mais graves, né? E isso em decorrência das alterações hormonais. A presbiacusia, como eu falei para vocês também, é uma dificuldade de audição, que não necessariamente quer dizer uma perda auditiva, mas que também ela pode repercutir na minha dificuldade de comunicação mesmo, né? Que é ou uma distorção para algum fonema, ou alguma palavra que eu não compreendi direito. Então, às vezes, isso também pode alterar a minha comunicação com os outros. Só para a gente falar que é uma coisa que eu acho que é interessante a gente colocar, que o declínio da audição, ele vai fazer com que haja uma diminuição da compreensão de fala, uma dificuldade de comunicação e provocando o isolamento. Então, algumas pessoas a gente tem visto, inclusive, agora com a questão do Covid, estão tendo vários estudos. O uso da hidrocloroquina é muito interessante, a gente tem visto que tem tido várias pesquisas, mas existe também o outro lado. Eu fui uma paciente que, quando eu tive um diagnóstico de traço de lúpus em dezembro do ano passado, eu comecei a utilizar e eu tive uma reação química forte. Mas o meu se fez por mais questões cutâneas, eu tive várias erupções cutâneas, que dentro do que eu estava utilizando, assim que eu retirei o uso dela, eu me senti melhor. Agora, é uma medicação que também estão tendo alguns estudos na área de audiologia, dizendo que ela pode ser ototóxica. Então, dependendo da carga que a pessoa utilizar, por isso que a gente está falando, tomem cuidado com a medicação, né? A medicação, ela sempre deve ser usada com parcimônia, com ajuda médica, com acompanhamento, porque a gente pode ter uma melhora para alguns quadros clínicos e uma piora em outras áreas do nosso organismo. Então, que isso também é uma coisa que tem sido pesquisado agora, nessa época de Covid-19, agora as pesquisas se intensificaram mais. Como que a gente pode, né, facilitar essa comunicação, inclusive com pessoas que estão apresentando dificuldade para se hidratar, estão engasgando,
ou a gente começa a perceber os sinais que ela está apresentando uma dificuldade para mastigação e deglutição. Normalmente, se a pessoa já tem uma dificuldade auditiva, a gente não vai falar parecendo um robô, mas a gente tem que ter uma fala mais devagar, articulando mais claramente. Nós vamos mostrar o rosto, nós vamos conversar em ambientes mais iluminados, nós não devemos exagerar na articulação e nem na velocidade de fala, tá? Às vezes é interessante repetir algumas mensagens, porque para essa pessoa conseguir entender mesmo o que a gente está falando, certificar que o que a gente tem falado, ela está compreendendo. Por quê? Muitas vezes você tem que repetir isso para essa pessoa. Olha, vamos tentar uma manobra de cabeça, né? Por exemplo, coloca água na boca. Vamos agora abaixar o queixo. Engole. Foi mais fácil? Foi mais difícil? Então, manobras posturais, por isso que às vezes a ajuda de uma nutricionista para adequar as dietas e às vezes até com o uso ou não de espessante, né? Às vezes os espessantes alguns a gente consegue fazer uns espessantes mais naturais e alguns a gente tem que recorrer a algumas marcas que existem no mercado que elas vão espessar especialmente os líquidos para a gente, que são os mais difíceis e são os que são retirados do uso comum da dieta da pessoa e causando a desidratação e a desorientação. Uma pessoa que ela não é bem hidratada, isso principalmente, né, crianças e idosos, então a gente pega os extremos de idade, elas começam a ficar desorientadas. Então elas podem não saber mais o nome, onde estão, quem, né, aquela pessoa que está na frente dela, em decorrência dessa desidratação. A utilização de alguns gestos também, não muito, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente vê um gesto que é muito universalmente empregado se a pessoa faz esse sinal com as mãos, é porque ela está te identificando que ela está com uma dificuldade nessa região. Ela está engasgando ou ela está tossindo. Quer dizer, é um dos sinais que a gente tem para a gente ter como uma coisa de fator de alerta. A gente fala também, então, para conversar em ambientes mais silenciosos. Se for um idoso, falar um pouco mais próximo, mas sem gritar, porque muitos chegam para a gente e falam assim, minha filha, as pessoas gritam comigo como se eu não estivesse ouvindo tudo. Eu escuto, mas não escuto tudo, mas eu escuto algumas coisas. Então, eu não sou, né? Parece que estão falando comigo gritando com raiva. Então, às vezes, essa forma de você falar muito alto parece que é uma coisa agressiva e a pessoa sente. Criança também, né? A gente percebe que algumas crianças, elas ficam com medo da pessoa quando você tem uma pessoa que está falando muito alto. Isso é uma coisa que, principalmente se na casa dela todo mundo for mais zen, uma fala mais tranquila, né? Ela vai ficar desorientada, e isso causa uma certa desorientação. E seja paciente tolerante, né? Eu acho que tolerância e paciência, a gente também quer que os outros tenham conosco, então a gente deve ter isso para com a outra pessoa. Quais são alguns sintomas de alterações da deglutição que a gente pode estar observando? Então, a boca da pessoa excessivamente seca, descontrole para engolir a saliva, então, como eu falei para vocês, escorrer a saliva, a dificuldade para mastigar, e isso a gente tem percebido que muitas pessoas, elas não comem, elas engolem, né? E elas não sabem nem o sabor que o alimento tem. Na nossa sociedade, tanto oriental quanto ocidental, a hora do alimento era o horário de agregamento, de socialização. E nós sempre estamos assim convidando uma pessoa, fala assim, vem tomar um lanche aqui em casa, vem fazer,
né? Ah, a gente podia, né? Vamos pro churrasco. Ah, você não é de comer carne vermelha? Não, mas a gente arruma alguma coisa. A gente faz espetinho de queijo, de abacaxi, tá? Mas aquele é um momento de agregação, de coletividade. Então, a gente observa, né, que uma das coisas também que a pessoa, quando ela começa a ter uma dificuldade mastigatória, então ela começa a pegar alguns alimentos mais macios, escolher alguns alimentos mais caudalosos, mais pastosos, e ela vai tentando, porque a alimentação ela não é só nutritiva, ela também, a gente primeiro come com os olhos, né? Depois a gente vai comer para saborear, para sentir o gosto. Dificuldade em manter o alimento na boca. Então, quando a pessoa começa a cair o alimento, né? Ou uma coisa que eu trouxe, por exemplo, que é muito interessante a gente fazer no idoso, tá? Quando a gente tem uma coisa muito mais leve para o idoso, é bem mais fácil para ele conseguir comer do que um talher muito bonito, mas que ele tem um peso muito grande. Então, às vezes o idoso ele vai se achar mais tranquilo pegando uma coisa mais firme. Então, às vezes a gente tem que aumentar o cabo, né, de um talher, por exemplo, para ele cortar alguma coisa. Mas às vezes se o talher for muito bonito, mas muito... eu tive uma paciente que ela amava usar o talher de prata dela, que ela ganhou de casamento. Mas chegou no momento em que esses talheres eram muito pesados. E ela não conseguia, ela gastava muito tempo para se alimentar, porque ela despendia muito tempo para comer e caía muito. Ela não conseguia equilibrar. Assim como a gente tem alguns talheres de plástico que elas não são muito resistentes e podem machucar a boca da pessoa. E isso vale para todas as faixas etárias, mas principalmente assim para esse tipo de pessoa. E aí a gente começa, né, a pensar em soluções alternativas, coisas bonitinhas que a gente tem no mercado. Então, desde os mexedores de talheres, né, mexedor de suco, alguma coisa, porque isso vai motivar a pessoa a tomar aquele suco, aquela vitamina. Então, a gente vai utilizando dos artifícios, como a gente fazia desde criança, né? Criança, a gente tem os pratos, né? E, vamos comer tudo para ver qual o desenho do prato. Eu lembro que eu comprei do meu sobrinho um prato, uma borboleta, um avião, né? Então, algumas coisas assim diferentes, um dinossauro, porque ele era uma criança que não se motivava muito a comer, assim, ele gostava de comer, mas se tivesse uma motivação a mais, aí ele sempre comia mais coisas. Então, para você, principalmente oferecer verduras, legumes, né? Isso a gente tem que começar a pensar em coisas que são interessantes. Por exemplo, às vezes a pessoa ela não quer, ela tem dificuldade para engolir alguns alimentos sólidos e às vezes é aquele prato sem graça, né? Então, às vezes a gente pode pegar um pratinho desse de melanina, que são mais leves e ao mesmo tempo eles não são tão grandes. Então, a pessoa às vezes ela tem uma falsa ideia de que ela está comendo pouco, né? Porque algumas pessoas, eu não posso engordar, né? E tal. E aí você coloca lá, tá? E às vezes ela vai se motivar por aquele alimento e ela fala, se aceita, vamos repetir? E aí você dá mais uma porção. Às vezes essa quantidade é a mesma de um outro prato que não tem, por exemplo, um prato preto, um prato branco, um prato que não tenha muito atrativo, né? Então, às vezes, a gente utiliza desses artifícios no mercado, não só para criança, mas para adolescentes, para adultos, para idosos. E uma das coisas que a a doutora Elisa Franco, que é geriatra, ela fala muito que a gente tem que fazer é com que as pessoas comecem a pegar o alimento e colocar na boca, para elas terem esse movimento, né? Essa coordenação motora, ela está fazendo um ato motor, ela está mexendo com o próprio corpo, ela está explorando a mastigação,
ela está explorando onde é a boca, né? Não é aqui. Então, ela tem que fazer até esse processo espacial, ela tem que saber direcionar. E isso é muito importante para a pessoa ter ainda o gerenciamento, né, na sua vida. Uma outra coisa, por exemplo, quando a gente fala de dificuldade para engolir alimentos sólidos, né? Essa caneca eu comprei para o meu pai porque ela tem, tá? As asas, 2 asas, né? E nessa época foi uma época de Natal, então por isso que o motivo dela é de Natal. Mas por quê? Meu pai é parkinsoniano, então ele já trêmulo muito. Muitas das vezes ele já não conseguia mais pegar as coisas, e quando eles pegam firmemente, então eles conseguem absorver o alimento e tudo. Então isso facilita a vida da pessoa, isso motiva com que a pessoa consiga se alimentar de uma forma mais adequada. Às vezes até aquele copinho de drink, caipirinha, alguma coisa que você trouxe de uma cidade que você foi, né? Às vezes é interessante a gente ofertar para a pessoa um remédio, alguma coisa que você está vendo ali. E uma outra coisa que é interessante, né, a gente observar que algumas pessoas são malabaristas, né? E isso independente de idade. Então, às vezes, ela não quer tomar o remédio, tem pessoas que elas conseguem. E uma das táticas que a gente usa é coloca o remédio, dá uma água, dá um suco, dá alguma coisa, e conversa com a pessoa. E às vezes as pessoas, né, porque se você tiver algo na boca, é mais difícil dela disfarçar que não tomou aquela medicação. E muitas pessoas às vezes tomam a medicação, fazem de conta, colocam em algum lugar na boca, conversam com você um bom tempo, você acha que ela engoliu a medicação, mas um pouco ela vai cuspir, né? E isso repercute, assim, também nos comportamentos dela. Então a gente observa, fala, mas fulano está tomando remédio, mas está diferente, não está como era antes. Então a gente observa que muitas coisas são pequenos detalhes, mas que fazem uma grande diferença. Uma outra coisa que é essa dificuldade para engolir qualquer consistência alimentar, né? E assim, isso já é um caso mais grave e tem que ter uma ajuda, a pessoa tem que ser avaliada tanto pelo médico, quanto pelo fonoaudiólogo, pelo nutricionista, para a gente tentar adequar coisas possíveis, né? Coisas prazerosas. Nem todos os pacientes que têm disfagia, eles voltam a se alimentar totalmente por via oral. Então, existem algumas consistências que elas são mais seguras, que a gente às vezes dá por via oral, outras líquidas, pastosas, a gente às vezes passa por sonda. E há pessoas que realmente a gente não tem condição, ela broncoaspira, tudo vai para o pulmão, né? Porque qual é o grande problema da disfagia, que é essa dificuldade de deglutição? Se você começa a engasgar, 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 e aí começa a migrar alimento e saliva para o pulmão, você tem uma broncoaspiração. Isso vai cair no seu brônquio e vai dar uma pneumonia. E a gente sabe que pneumonia é uma coisa complicada de se tratar, principalmente quando você tem pneumonias recorrentes, né? E que não teve nenhum tipo de problema clínico que você possa dizer que a pessoa gripou, tem uma sensibilidade maior, tem uma DPOC, uma disfunção pulmonar obstrutiva crônica, asmática, né, alguma coisa. Uma pessoa não tem esse histórico de clínica, mas ela está internando sempre por pneumonia. Então, você tem que fazer alguns exames, você tem que investigar o que está ocorrendo. E muitas vezes a gente consegue essas alterações de consistência de alimento, de trabalho miofuncional, né? Que isso vai reabilitar essa pessoa e vai dar qualidade de vida, principalmente qualidade de vida, que é o que a gente quer, né? E principalmente alguns sintomas de alteração na deglutição, as pessoas elas vão ter basicamente algumas dessas clínicas, tá? Pode ser de 2, 3 fatores, mas normalmente eles vêm acompanhados, eles nunca vêm sozinhos. Então, normalmente vem sensação de alimento parado.
pessoa engole, mas ela sente como se tivesse uma bola na minha garganta. Aí começa a pigarrear. Às vezes no começo o pigarro funciona, às vezes tomar uma água funciona, e ela vai se adequando. A pirose pode, a queimação, a sensação de queimação. Isso pode ou não estar associado ao refluxo gastroesofágico ou gastrolaríngeo, né? Porque pode migrar também para a laringe e a voz, a qualidade da voz ficar ruim. Necessidade de múltiplas deglutições. Normalmente, a gente, dependendo da consistência e da quantidade que eu coloco na minha boca, eu posso comer, engolir uma, engolir duas, engolir 3 vezes, para dar uma limpada na minha cavidade oral. Então, até 3 vezes a gente aceita, né? Dependendo da consistência, do que for que a pessoa estiver comendo. É muito comum, por exemplo, bolacha waffles, né? Coisas mais crocantes, ou coisas muito grudentas, tipo uma goma de mascar, as gominhas, né, coloridas, que a gente, jujubas. Então, elas grudam muito nos nossos dentes. Então, às vezes, você tem que fazer uma limpeza com a língua e tal, para você tirar. E aí, você vai engolir um pouco mais para retirar todo o alimento. Mas isso não é rotina. A tosse e os engasgos frequentes, então, são uma pista de que algo está acontecendo, está tendo alteração. A fadiga, que é o cansaço, como eu falei para vocês, a pessoa que está se alimentando, que está muito cansada. Em bebê, uma das coisas que a gente vê é quando a criança começa a transpirar, principalmente testa, né, bochecha, essa região aqui assim próxima de boca. Quando a criança começa a transpirar muito, é porque ela está perdendo muito mais energia do que às vezes se amamentando ou mamando a mamadeira. Então, a gente já começa a ter um sinal de alerta. Se tem muito resto de alimento na boca, na valécula, em alguns recessos, né? Aqui, gengiva, bochecha, alguma coisa assim. Então, ou mais internamente, quando você faz o exame, o médico observa que tem ali alimento parado. Então, a gente já começa a perceber que está tendo alguma coisa. Como eu falei para vocês, o pigarro às vezes ajuda, mas esse pigarro é muito frequente. Toda vez que ela come, ela tem que pigarrear. Então, isso não é muito natural. Se está tendo secreção pulmonar, como eu falei para vocês, pode ser que essa pessoa esteja broncoaspirando. E às vezes a gente chama de broncoaspiração silente, porque ela não tem, às vezes, ela não consegue limpar. Às vezes a gente fala do clearance. Ela vai dar uma limpeza por ela mesma. Então, ela vai tossir, ela vai fazer algum movimento que ela vai estar jogando esse alimento para fora. Muitas vezes ela não vai conseguir fazer isso, né? Por exemplo, às vezes pós-AVC, dependendo da debilidade que a pessoa esteja, a criança, às vezes ela tem uma tosse fraca, ela não vai conseguir e ela vai broncoaspirar. E uma outra coisa que a gente também observa é a característica da voz. Se essa voz tiver uma característica molhada, como se fosse aquela voz, é uma voz diferenciada, mas ela parece uma voz, é como se ela estivesse molhada mesmo, sabe? Então, essa característica acústica, ela também te dá uma pista, né? E lembrando, como eu falei para vocês, tá aí o nosso desenho para lembrar, que a pessoa, às vezes, está com uma prótese inadequada, uma prótese que já está inefetiva, né, ineficaz. Então, a gente tem que observar também os fatores que podem colaborar para que essa alteração da deglução aconteça. Quais são as condutas, então, que a gente tem em casos de pacientes com disfagia, né? A gente vai tentar manobras posturais, escolher e adequar as consistências para uma alimentação mais eficaz, sem tanta dificuldade, sem tanto estresse. Nós vamos indicar refeições menores, só que com mais frequência. Então, a gente vai fazer o fracionamento da dieta, especialmente para que a pessoa ela tenha muito mais ganho do que perda,
durante a alimentação. E a gente vai ter alguns, como eu falei para vocês, alguns utensílios diferenciados, alguns mecanismos como cadeira, mesa, tudo para facilitar a hora dessa ingestão de alimento, para que ela seja o mais prazerosa possível. E o que a gente tem observado é que mesmo pessoas que têm condições financeiras, elas às vezes gostam de apenas um grupo de alimento. Então a gente tenta o mais possível ter uma alimentação regular, que não só composta de vegetais, frutas, proteínas, grãos, né, e lactose, né, lácteos em geral, mas que a gente tenha uma refeição colorida. Porque se você come alimentos coloridos, e a gente sempre indica alimentos da estação, porque são mais fáceis da pessoa encontrar, são mais baratos, ou se a pessoa tem na casa dela uma horta, tem frutas na casa dela, utilizar esses alimentos, porque já estão ali mesmo naturalmente, né? Alguns temperos mais naturais, então eles também vão ajudar a agregar valor, tá? Nessa alimentação. Oh, desculpa, passei rápido. O que a gente também vai tentar fazer com que essa pessoa tenha, né? Ela vai ter que se adequar a uma nova realidade. E isso não é um privilégio, por exemplo, às vezes é um privilégio momentâneo, né? Vamos dizer assim. Algumas pessoas, por exemplo, pós-cirurgia de amígdala, elas ficam, eu achava muito interessante, né, criança, quando eu ia fazer cirurgia de amígdala, e agora eu vou tomar sorvete na quantidade que eu quiser e tal. Quer dizer, era um fator de estímulo, né, que durante um tempo se podia utilizar. Eu já tive paciente que às vezes para fazer, gostava tanto de sorvete, que chegava para a mãe e falava assim, olha, a fono pediu para você comprar o sorvete, porque eu vou trabalhar com sorvete. E às vezes você fala, não, pode ser com caldo de feijão, né, com rapa de bolo, outras coisas assim. Mas o foco dela era aqui. Então, às vezes, a pessoa aproveita também de alguns fatores momentâneos para comer coisas que ela gosta. E às vezes a gente tem que dizer também para essa pessoa, olha, agora nesse momento você infelizmente não pode comer determinados alimentos. Então, por exemplo, quando você às vezes tem que fazer umas dietas para enxaqueca, por exemplo, que você não pode consumir nenhum tipo de leite, derivados do leite, né? E isso para uma pessoa é muito ruim, a questão do não poder, né? Ou, por exemplo, na minha família aconteceu assim, meu pai, quando nós descobrimos que ele tinha disfagia, foi já numa fase mais final do Parkinson. Então, ele já estava um pouco mais habituado e a gente tentou, da melhor forma, conduzir isso. Mas, quando ele ficou sabendo que ele tinha diabetes, ainda mais jovem, ele ficou, a primeira coisa que ele falou foi para a médica, foi assim, eu não posso mais comer meu chocolate, né? Quer dizer, meu pai nunca foi muito de comer chocolate, mas ele comia na Páscoa, final de ano, em algumas festividades, ele gostava de comer um brigadeiro, alguma coisa assim. Mas assim, para ele, aquilo lá, quando falou assim, olha, tem diabetes, não pode comer nada de açúcar, para ele foi a morte falar que ele não podia comer nenhum tipo de chocolate. Entendeu? Então, assim, para algumas pessoas, essa adequação à nova realidade, ela pode ser mais traumática ou menos traumática. E a gente tem que levar isso da melhor forma possível. Então, o trabalho com os familiares, com os cuidadores, né? Se é um bebê, a pessoa que está cuidando desse bebê, ela tem que saber, olha, isso é permitido, isso pode ser ofertado, isso não pode. A forma como você vai ofertar, a postura como você vai ofertar. Então, você tem que fazer um treinamento também para que essa família saiba conduzir, né, da melhor forma possível. E a gente promover a autoestima dessas pessoas,
que é um dos nossos objetivos também maior, porque eu acho que assim, o bom humor, né, a forma como a gente vai fazendo, por exemplo, eu mostrei ali tudo assim, então às vezes você utilizar uma vasilha, né, cheia de bichinho ou de desenho, alguma coisa assim, a gente tem que estar levando tudo com uma leveza. Eu acho que o princípio nosso hoje, a vida já tem tantas coisas, né? E a gente tem hoje umas tecnologias tão diferenciadas, então que a gente tem que abrir, lançar a mão dessas tecnologias, né? E fazer com que essa pessoa ela tenha a sua autoestima em alta. E mesmo assim, né, integrando as pessoas, a sociabilização ela é muito importante. A gente agora está nesse momento de reclusão, de isolamento social, e muitas pessoas têm sofrido muito com essa época. Mas a gente também tem que saber o limite de cada pessoa, né? Tem pessoas que são super tranquilas, elas estão em casa por N fatores. Tem pessoas como eu e outras pessoas que nós não, na área da saúde, a gente normalmente não para, né? Mas assim, a gente acabou diminuindo o volume de trabalho e isso também tem uma repercussão negativa para a gente que estava muito ativo, saía muito para trabalhar, para fazer as coisas. A rotina de todo mundo foi alterada, então é importante que as pessoas saibam também disso. Se você tem oportunidade, né? Às vezes a gente tem falado de algumas famílias que até mesmo pela condição de desemprego que aconteceu agora e tal, às vezes você tem o arroz e um ovo para comer, né? Mas que você saboreie esse arroz com ovo, que faça esse ovo um dia com a clara, né, mais durinha, a gema mais mole, vá brincando com o que você tem. Eu acho que a gente tem que aproveitar, né? Já que nós temos um limão, faremos uma limonada. E se eu não gosto de limonada? Eu vou fazer um chá, eu vou fazer uma essência para aromatizar minha casa. Eu tenho que saber coisas boas que também acontecem. A gente não tem que olhar só para o negativo das coisas. E isso faz com que as coisas fiquem mais leves, mais prazerosas para todos nós. Essa professora, né, Ana Lúcia Chiappetta, de São Paulo, é uma fonoaudióloga, e eu tive várias disciplinas com ela no meu último curso de especialização, e sempre a gente conversa, é uma pessoa extremamente agradável, e eu achei esses pontos muito interessantes, né, principalmente para nós acima dos 45, 50 anos, né. Então, a gente às vezes está nessa fase da vida e a gente está fazendo um balanço também, né? Muitos de nós, até mesmo pela essa vida doida, estamos usando antidepressivos, usamos algumas medicações para dormir, né? Então você fala, nossa, poxa, antes eu dormia, deitava na cama, dormia até sentada, dormia dentro do ônibus, né, no sofá, no banco, né? A alteração anatomofisiológica ela vai ocorrendo e para cada pessoa ela é de uma forma diferenciada, né? E eu acho interessantíssimo algumas coisas que ela pontuou, né? Que eu acho que a gente pode pensar e refletir juntos. Então, quantos anos você teria se não soubesse quantos anos você tem? A gente tem visto pessoas até cronologicamente mais jovens que se portam como pessoas não só questão de maturidade, né, mas de posicionamentos mesmo, de rigidez, né, quanto à vida, e isso que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, e isso pode ser bom para ela, assim como pode ser um fardo muito grande. Se eu soubesse que viveria tanto tempo, teria cuidado melhor de mim? E quando a gente às vezes ouve um conselho de uma pessoa mais velha, né, pra gente, olha, alimenta melhor, usa, né, um casaco, a vozinha, usa o casaco à noite para não pegar sereno, aquelas coisas de mãe, de vó. Então às vezes a gente fica chateado, a gente acha aquilo tem um valor. Eu acho que a gente tem que também pensar, né, o meu corpo, o que eu estou fazendo com ele? Será que eu estou cuidando dele?
de forma adequada, né? Será que eu estou amando esse meu corpo? A maioria de nós não está feliz com o cabelo, com o nariz, com a boca, né? Sempre a gente põe um defeito. Tem dias que a gente também acorda, a gente não acorda de bom humor, e que isso é mais forte. E ao mesmo tempo, a gente não consegue ver as nossas qualidades. A gente sempre vê os defeitos do outro. E às vezes a gente também não percebe que o outro tem defeitos que nós temos. Então eu acho que também nesse ponto a gente tem que pensar, será que eu estou cuidando bem de mim? Esse veículo, né, que é o meu corpo, ele está sendo bem cuidado? Não só exteriormente, mas interiormente? Então é uma outra reflexão muito interessante. O envelhecimento é o que acontece enquanto estamos ocupados fazendo outros planos. E isso aí eu acho que a gente vai observar que quando eu não era muito assim, mas eu tinha meu irmão e algumas amigas assim que elas, eu quero logo chegar aos 15 anos, né? Para ter a festa de 15 anos, para ter uma viagem de 15 anos, por algum motivo X, né? Eu lembro que as minhas primas fizeram festa de 15 anos, né? E aí fizeram a festa, a roupa toda combinada e tal. Então eu achava lindo, mas eu não tive isso. Mas isso para mim não teve um impacto tão grande, assim como para uma outra colega que é a morte. Para ela foi um sonho não realizado. Ela fez isso depois de mais velha. Ela fez uma festa do jeito que ela queria e tal, como se fosse uma festa de 15 anos para ela. Isso era muito importante para ela. Isso vai do valor de cada pessoa. À medida que a gente... aí passa-se um tempo. Agora eu quero ter meus 18 anos. Aí você descobre com 18 anos que ainda legalmente você não está um adulto, né? Então você tem que esperar até os 21 anos. Hoje com 16 você já tira título de eleitor. Criança hoje já tem CPF, identidade e tal. Então muitas coisas foram mudando, mas a questão do pertencimento mesmo, que eu acho que a gente tem que começar a refletir, né? Será que nós fizemos tantos planos, quantos desses planos eles realmente foram alcançados? E saber que a gente pode sempre estar refazendo esses planos, né? Que é uma outra coisa também que a gente observa, assim como eu tenho falado muito, então, se eu estou engasgando, se eu não estou me hidratando, se eu estou começando a peraí, eu vou cuidar de mim, vou arrumar um tempo para me cuidar. A gente precisa também fazer uma alteração na nossa rotina, verificar coisas, e às vezes, assim, eu mesma, porque eu também já fiquei, né, disfágica, e quando eu tomo alguns mil relaxantes por conta de algumas situações de vida, eu tenho fibromialgia, então tem dia que dói muito. E às vezes a medicação, você precisa aumentar com mais medicações. Então, às vezes a gente fica meio lesada, meio assim, e aí o metabolismo vai ficando todo alterado. E a gente engasga, tem dia que eu engasgo com a minha própria saliva, conversando com alguém. E isso é uma coisa desagradável, mas assim, a gente tem que saber que a gente tem que lidar com isso, né? E a forma como eu lido, ela repercute no meu bom humor ou meu mau humor. E as pessoas hoje, a gente está, eu acho que com essa história hoje do que tem acontecido na nossa sociedade em 2020, né, que teoricamente a gente dizia, é o melhor ano das nossas vidas, porque eu acho que é um melhor ano mesmo para a gente repensar muita coisa, né, desde as coisas simples, porque às vezes até o fato da gente poder hoje ter uma alimentação, a gente preparar o nosso alimento, né? Quer dizer, aquele tempo que você está demandando para preparar o seu alimento, para arrumar sua cama, para limpar sua casa, para ver um filme que às vezes você não tinha tempo de ver antes, tal. Então tudo isso vai afetar. Eu acho que todos nós vamos sair diferentes depois desse isolamento social, mas que a gente também saia com coisas boas, que a gente aprenda as coisas boas, que a gente valorize as pequenas coisas, né? E isso eu acho que muitas pessoas hoje estão começando a valorizar as pequenas coisas, né?
Olha o quanto é importante a gente ter autonomia, a gente poder falar, hoje eu quero comer isso, hoje eu quero ver isso, hoje eu quero me programar para fazer tais e tais coisas. Eu não tenho como ir para a academia, eu vou fazer um exercício físico na minha casa, eu vou fazer um alongamento, eu vou aprender línguas, né? Porque tem muita gente que agora está usando para aprender algum ofício, um artesanato, alguma coisa. Então, assim, coisas boas também estão acontecendo. As famílias podem se agregar mais, ou outras, a gente observa a violência doméstica se intensificando, infelizmente. Então, a gente tem percebido as dinâmicas diferenciadas, né, que ocorrem. E com essa história da gente falar um pouquinho, então, sobre esse tema, foi para a gente pensar um pouco mais, né, a respeito. Eu preciso de ajuda? Quanto que eu preciso de ajuda? Falar para o outro que eu preciso de ajuda, isso não me diminui, né? É uma das coisas que a gente, eu acho que tem que pontuar também. E isso em várias fases da nossa vida. É lógico que nem todos vão nos ajudar de uma forma efetiva, de uma forma amigável e tranquila, mas ao mesmo tempo é interessante que a gente tenha essa parceria. Aqui vocês me desculpem, ficou o telefone de contato, os telefones estão sem um 9 na frente, acrescentem um 9, por favor, tá? Mas, assim, de mensagem final, eu gostaria de agradecer imensamente o pessoal da Telesaúde, da Telemedicina, da Universidade Federal, por essa nova oportunidade de estar aqui. Vocês que estão aí me vendo, eu abro agora o espaço para as perguntas, né? E eu acho que, assim, que cada um de nós tem que saber tanto das nossas limitações e das nossas potencialidades. Uma coisa que é muito interessante, né, e que a gente trabalha com exercícios, como eu falei para vocês, então aqui às vezes a gente usa de artifício tão bobo, tão simples, né, como esse aqui, tá? Então a gente pega às vezes uma figura, às vezes você tá com uma pessoa em casa e a gente pode brincar, né? Quantos beijos estralados você consegue fazer em um minuto, tá? Então, esse movimento você já está trabalhando a musculatura de orbicular, que é o primeiro, a gente chama de primeira válvula de pressão para que a gente consiga pegar o alimento e ejetar o bolo para que a língua ela faça esse movimento, para que caia na faringe, para que a gente faça todo o trânsito alimentar adequado. E se eu não consigo fazer esse movimento, né? Cara de palhaço, ou sorriso sem graça, vamos dar apelidos para isso. Então, às vezes, a gente observa que até mesmo esses momentos, né, de riso, de choro, de alegria, de você sorrir, né, sorrir, sentir o gosto de um alimento, o cheiro de uma planta, né, tudo isso, eles têm um valor imensurável, né? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, porque cada dia mais eu acho que a gente tem que pensar, nossa, poxa, engolir é uma coisa muito importante para a gente, respirar é uma coisa muito importante para a gente. Então, comecem a valorizar também essas coisas, né? E observar que nós todos somos um elo, nós todos precisamos uns dos outros. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente ficou bem claro agora nesses tempos para nós, e independente de classe social, classe econômica, cultural, racial, né, religioso, nós todos somos um, né? Então eu gostaria de abrir para perguntas agora e agradecer a disponibilidade de vocês de ficarem me assistindo até esse momento. Muito obrigada!